capítulo 2, os versículos 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui não é o sábado nem o domingo, o dia do Senhor aqui é o dia do juízo, é o dia da volta de Cristo, ok? Então notem, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, não sejam enganados. Tem muita gente por aí dizendo bobagem em relação à volta do Senhor Jesus. Pior do que isso, tem gente pregando bobagem e colocando a culpa em mim ainda. Como se esse falso ensinamento, diz o apóstolo Paulo, procedesse da minha boca. Então veja o que ele diz. Versículo 3 e versículo 4. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto o quê? O dia do Senhor, não é nem o sábado nem o domingo, nesse contexto, queridos. O dia do Senhor, no contexto aqui, não se refere ao dia de guarda, é o dia do juízo, é o dia da volta do Senhor Jesus. Porque isto, a volta de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, queridos. A apostasia só poderia ocorrer no contexto aqui, no seio do cristianismo. Ímpio não apostata, ímpio já é ímpio mesmo. O apóstolo Paulo está prevendo aqui uma grande apostasia no seio do cristianismo. Então, a volta do Senhor Jesus só ocorreria após uma grande apostasia da igreja. Antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. A palavra inico vem do latim e significa aquele que vive fora dos mandamentos. Aquele que não guarda os mandamentos. Obviamente que está em jogo aqui, queridos. Não é lei de trânsito, não é lei municipal, não é lei federal. O que está em jogo aqui é a lei de Deus. É o homem da iniquidade, o homem que não guarda os mandamentos de Deus. O filho da perdição. Vejam o que o anticristo faz. Há um link entre Daniel 7, 24 e 25 e 2 Tessalonicenses 2, os versículos 1 a 4. O que esse poder faria? O qual se opõe, notem, Daniel diz que ele diria palavras contra o Altíssimo, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Obviamente, queridos, a Igreja Católica Apostólica Romana, para desviar o foco do papado, usa uma interpretação preterista e aplica isso aos imperadores do passado. Mas, dentro do ponto de vista historicista da história, não é? E já mostrei para vocês que a melhor forma de se interpretar a Bíblia é o conceito historicista da história. Os próprios reformadores eram historicistas. Como historicista, é muito claro que tudo isso aponta para o poder papal. Queridos, não é um ataque aos católicos. De fato, queridos, o poder papal é que é representado aqui pelo homem da perdição. É um homem que se assenta no trono, num santuário, e se deixa ser adorado como se fosse o próprio Deus. Então, vejam bem, esse poder faria algumas coisas. Blasfêmias contra Deus, proferiria palavras contra o Altíssimo, perseguiria os santos do Altíssimo e mudaria os tempos e as leis. Vejam bem, eu vou citar algumas frases católicas aqui agora. História dos Concílios, volume 14, coluna 109, é um livro católico. Em relação ao Papa, veja o que ensina a Igreja Católica Apostólica Romana. Tu és o pastor, tu és o médico, tu és o diretor. Finalmente, tu és outro Deus na terra. Isso é um ensinamento católico. O Papa é o pastor, é o médico, é o diretor, entre outras palavras, finalmente, tu és outro Deus na terra. Autoridade dos concílios. Na autoridade dos concílios do padre Belarmino, livro 2, capítulo 17.
Todos os nomes que nas Escrituras se aplicam a Cristo são aplicáveis ao Papa. Isso é um ensinamento católico. Todos os nomes que na Bíblia são aplicados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são aplicáveis ao Papa. Queridos, quantos títulos o Senhor Jesus tem na Bíblia? Vamos citar apenas alguns, são dezenas, né? Leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Deus conosco. Príncipe da paz. Pai da eternidade. Ora, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, todos os títulos bíblicos que se referem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são aplicáveis ao Papa. Queridos, isso é uma blasfêmia. Quer dizer que então, o argentino, que está hoje no trono de Roma, ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz, é Deus conosco. Ah, pastor Mota, espera um pouco. Eu sou católico apostólico romano e nunca ouvi falar nisso. Então você é um mau católico. Você nem sabe o que a sua igreja ensina. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que o Papa é o substituto de Deus aqui na Terra. É o substituto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí o título, Vicários. Você chama o padre, né? Aliás, o Senhor Jesus disse, a ninguém chameis padre, a ninguém chameis pai, a ninguém chameis papa, porque só um papa, só um padre, só um pai, aquele que está no céu, é lógico. Eu posso chamar meu pai carnal, meu pai sanguíneo, de pai sim, no sentido espiritual, há um único pai, há um único papa, há um único padre, aquele que está nos céus. Quando você chama o padre de vigário, a palavra vigário vem do latim, vicarius. O que é o vigário? É o substituto. Por que nós dizemos que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi um sacrifício vicário? Porque eu deveria ter morrido. O salário do pecado é a morte. Eu deveria ter morrido. Mas o Senhor Jesus morreu em meu lugar. Ele é o meu substituto. Ele morreu em meu lugar na cruz do Calvário. Então, o Senhor Jesus é o único vigário. É o único papa. É o único padre. É o único pai. Então, a profecia de Daniel diz que ele proferiria palavras contra o Altíssimo. Está mais do que provado que isso é verdade. Se cumpre dentro do poder papal. Vejam só. Decreto de translate. É um decreto católico. O Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Isso é ensinamento católico. O Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Queridos, a profecia diz, cuidará e mudar os tempos e a lei. Que lei? A lei de Deus, queridos. Ora, há 10 mandamentos, já estudamos aqui. Um dos 10 mandamentos, a Igreja Católica Apostólica Romana pegou e sumiu com ele. Que mandamento foi esse? Se você respondeu o 4º mandamento, você errou. Porque, de fato, a Igreja Católica Apostólica Romana sumiu com o 2º mandamento. O 2º mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, num sincretismo religioso com o paganismo, encheu as igrejas de imagens de esculturas, quebrando o mandamento bíblico. Então, o 2º mandamento foi simplesmente abolido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Sumiram com o 2º mandamento. Como tiraram o 2º, os outros subiram, né? O 3º passou a ser o 2º, o 4º passou a ser o 3º, e assim sucessivamente. Então, o 4º mandamento, que o pastor Uriel leu há pouco, que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ali em Êxodo 20, versículos 8 em diante, a Igreja Católica Apostólica Romana mudou o 4º mandamento para o 3º, do catecismo, e em vez de lembra-te do dia de sábado, colocou guardar domingos e festas. Mudou a lei e mudou o tempo aqui, do sábado para o domingo. E aí ficaram 9 mandamentos.
Só que a igreja pensou o seguinte: bom, o povo é burro, o povo é ignorante, mas não são tão bobos assim, né? Eles sabem que são 10. Nós arrancamos um, mudamos o outro, vamos fazer o quê? Pegar o último mandamento, que diz não cobiçarás, pegar o último mandamento e dividir-o em 2, para dar 10. Então, queridos, a profecia se cumpre de maneira muito clara aonde? Na Igreja Católica Apostólica Romana. É a pessoa que personifica, né, o catolicismo, o cabeça da Igreja Católica, que é o Papa. Está muito claro, pelo menos na minha opinião, até aqui. Eles criticavam a Igreja Católica. A partir mais ou menos do Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II começou em 1962, né, e terminou em 65. Não ficaram 4 anos reunidos, não, foram várias sessões. Entre outras coisas, no Concílio Vaticano II, a Igreja Católica Apostólica Romana começou a estender a mão sobre o abismo, né? E fez o quê? Em vez de chamar os protestantes de hereges, porque até a década de 60, a Igreja Católica chamava os protestantes de hereges, aí passou a chamar de irmãos afastados. Aí começou uma aproximação com o movimento ecumênico. Então, esse discurso que você está ouvindo hoje de um adventista do sétimo dia já foi feito no passado por protestantes. Identificar o Papa como o anticristo não é ideia nova, não. Lutero pregava sobre isso. Eu não tenho culpa que hoje os protestantes apostataram. O discurso que eu faço hoje é o mesmo discurso que Lutero fazia no passado, sem a mídia, né? Eu não tenho culpa, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me assiste agora, você que me ouve agora, que os protestantes apostataram. Mas quando os protestantes ainda atacavam os católicos, esse livro foi escrito em parte para defender a Igreja Católica dos ataques protestantes, tá? Então, o primeiro capítulo é esse, dos ataques protestantes. Olha só o que diz aqui a página 14. Página 14, Ciência e Religião, ensaio de apologia do catolicismo. Eu leio aqui. Ridícula, é o padre católico falando, Monsenhor Doutor. Ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes, leia-se hoje evangélicos, se devessem eles justificar pelas escrituras, porque uma das coisas que os evangélicos ensinam é só a escritura, somente a Bíblia. Então aqui o padre católico diz, ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se devessem eles justificar pelas escrituras toda a sua doutrina. Haja vista o só caso da santificação do domingo. Se nós não tivermos somente as escrituras, ou seja, somente a Bíblia, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Logo, que é um livro católico, meu amado irmão, logo, repitamos com os adventistas do sétimo dia. Se os protestantes se fiam só nas escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi ela que fez essa mudança. Portanto, abracem a Igreja Católica. Se quiserem ficar somente com a Bíblia, sejam adventistas do sétimo dia. É um livro católico. Por isso que eu disse, até numa outra aula, que nesse contexto de sábado e domingo, eu respeito muito mais os católicos. Porque pelo menos o católico, ele é sincero, ele diz, olha, não, a Bíblia manda guardar o sábado. Nós é que mandamos guardar o domingo. Duro é crente, duro é pentecostal, tentar defender a guarda do domingo com argumento católico. O que está em jogo é quem você adora. Daí vem a questão do selo de Deus e a marca da besta. Você adora quem? Se você adora a Deus, você vai dizer, Senhor, o que queres que eu faça? E vai, entre outras coisas, guardar os 10 mandamentos, inclusive o quarto, que requer a observância do sábado.
Agora, se você aceita a contrafação satânica, as doutrinas humanas, guarde o domingo. Você vai receber a marca da besta. É simples assim. A contrafação satânica. O seu número é 666.